Bom dia para todos. Prazer, uma alegria imensa estarmos juntos nesse momento. Meu nome é Carlos Bonfim. Como filósofo já garanto, não tenho respostas para as coisas. Tenho muito mais perguntas. Como disse, né? A sabedoria não é ter boas respostas, e sim boas perguntas, que é o princípio das coisas, né? A temática de sustentação é, lógico, né, o contexto filosófico de uma maneira bem rápida, mas com foco no pensamento platônico, o mito da caverna, que foi escrito há 2.400 anos atrás. E quando uma coisa dura é estudada, vale por 2.400 anos, ela não pode ser uma coisa tão pequena, ou coisa... Não é uma coisa simples, não é. É de uma grandeza. Porque o Platão, já disse o nome dele, né? O Platão, ele consegue, dentro de uma superfície pequena, colocar um grande banquete. É tão atual, é tão atemporal, que eu fiquei muito feliz quando fui convidado para dar essa palestra, e o link, né, era homenagem ao Guimarães Rosa. Eu tenho certeza que a gente vai concordar que o Guimarães Rosa saiu da caverna. E é isso que a gente vai falar. Porque hoje é tão atemporal o conceito do mito da caverna, da filosofia, que nós hoje temos certeza disso. A gente pensa sobre o bonito, o feio, o moral, o ético, o bom, o belo, fruto desse período clássico da filosofia grega. Que nós somos como se fosse reflexo daqueles que começaram a pensar sobre nós. Então, já falamos, né, o mito da caverna, a disciplina estrutural é filosofia. Eu gosto de começar pegando o coraçãozinho de cada um de vocês, porque existe uma frase que o meu amigo, o cinegrafista, disse que conhece até quem é o autor, mas eu pesquisei e parece que não é realmente identificado quem é o autor. Mas leiam comigo o peso dessa frase. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Gosto de pegar essa frase e trazer para um plano mais amplo, mais holístico, porque para mim, esse jovem não é jovem na questão biológica ou cronológica. Esse jovem e velho podem ser conceitos velhos. Paradigmas, dogmas, preconceitos arraigados dentro da nossa estrutura, que, com certeza, só saindo da caverna que a gente vai conseguir se libertar dessa escravidão, desses nossos preconceitos. Então, se vocês olharem hoje essa questão de jovens e velhos, nós estamos vivendo guerras, mas existem guerras também muito imateriais, que é a guerra com a gente mesmo. Eu falo isso porque, se a gente parar um pouco, a tentativa filosófica de entender um pouco a natureza humana, que hoje, né, o existencialismo do Sartre, ele fala, não, nem natureza humana tem, e sim condição humana, aquilo que você formata, você cria dentro de você mesmo, a partir do seu próprio princípio. Então, lá a gente vê algumas coisas do tipo, puxa vida, como é que eles pensaram algo sobre a estrutura humana, o pensamento humano, preconceitos humanos, mitos humanos. Nós temos nossos mitos, aquilo que nos prende, é uma escravidão. Essa frase mexe muito com a gente, porque, como diz, né, é linda essa história, né, do Bhagavad Gita, né, quem tem a oportunidade de conhecer, o Mahabharata, que é um livro indiano, é a Bíblia indiana, com o seu episódio do Bhagavad Gita, que é uma guerra, onde Krishna fala para o seu discípulo Arjuna, que é ele fala assim, você tem que ir lá e matar os seus inimigos. Eu falo, mestre, como você diz que eu vou matar os meus inimigos? Ele não está falando sobre os inimigos dentro de si próprio. Nossas invejas, nossas iras. E ele, muito claro que ele diz assim, e são seus familiares.
São pessoas do seu próprio sangue, porque está dentro da gente isso. Então, essa grandeza de começar a tentar entender esse preconceito, essa escravidão, não só, né, eu garanto que aqui devem ter pessoas ligadas à literatura no sentido até profissional, sabe que às vezes precisa sair para ser, como disse o Sartre, traduzir-se em um si mesmo, tentar descobrir a si mesmo. Isso é muito grandioso. Estamos passando, gosto de pegar o coraçãozinho, não vai dar para passar tudo, para a gente já trazer um pouco para o processo reflexivo de uma música que fala a guerra entre irmãos, irmãos em armas, ou seja, nós temos nossos próprios irmãos que precisamos várias vezes tentar vencê-los, as nossas dificuldades em sair daquilo que a gente pode chamar, que eu não concordo, zona de conforto. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it was so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Aí eu convido vocês para nós fazermos juntos uma viagem supersônica. Vamos sair de agora com essa pequena pigmentação atemporal, reflexiva, e vamos lá 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Por que eu estou trazendo vocês até lá? Daria para levar até 8.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, quando os egípcios começaram a discutir a natureza humana, o que assim, é tão bonito isso, que eu vou rapidamente passar, né? Existe um livro que se chama de Corpus Hermeticus, né? Hermeticum, e o Hermes, olha o desejo dele, ele perante o Deus, o Poimandres, né? o Demiurgo, fala, e o Deus pergunta para ele, o que você quer saber de mim? O que você quer de mim? Ele responde, eu queria entender o que é Deus e o que é a natureza humana. Isso há muito tempo. Isso há muito tempo. Mas não dá tempo de a gente fazer essa viagem filosófica lá, passando pelos pré-socráticos. Gosto de falar um pouquinho sobre eles rapidamente. Por quê? Porque antigamente, bem antigamente, tudo era explicado através dos deuses, né? A mitologia, mitologia, quer dizer, mitos quer dizer contar histórias. Logia, obviamente, que seria a ciência, a maneira de tocar. Eu não gosto de chamar muito de mitos alguns conceitos tão incríveis quanto o mito da caverna. Para mim é mais uma alegoria, uma parábola. Mas vamos lá, por quê? Porque tudo era contado. Homero, né? Odisseia, eram os monstros, né? Os deuses eram não só coisas da natureza, mas como sentimentos humanos também. A ira, a vingança, eram deuses. Tudo era explicado. De repente, surge alguém que esses começam a sacudir na cadeira da própria história de si mesmo e fala assim, será que é só isso? Eu falo muito para meus alunos, será? Façam sempre essa pergunta. Ainda porque possa parecer a coisa mais óbvia, mas vale a pena você perguntar se é isso mesmo. Será que é só isso? E nesse momento, esses filósofos, né, que o primeiro a usar o termo filosofia foi Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, simplesmente ele falou assim, não, a resposta não está nos deuses, a resposta está na natureza, tanto que eles são chamados de naturalistas, os filósofos naturalistas, porque eles começaram a entender assim, como tudo começou? O que eu estou fazendo aqui? Como é que foi o princípio do mundo? Interessante que quando você pega as filosofias, são muito parecidas com o que nós estamos tentando dizer agora como uma ciência, o Big Bang. Se vocês pegarem o conceito do início da mitologia grega, de como nasceu o mundo, através desses, antes do Sócrates, os pré-socráticos, eles falaram o caos. O que era o caos? Tudo contido em um ponto. Tanto que você diz assim, filha, como é que está o seu quarto? Está um caos, né? Porque era simplesmente tudo num ponto, existia em forma não manifestada, desorganizada. Não é muito parecido com o Big Bang do Hawking? Ou seja, aquilo que diz assim, tudo estava ali naquele ponto e tudo explodiu no mais grande e se manifestou. Olha, eles já estavam dizendo isso há quanto tempo? Então nós somos aqueles seres humanos que sempre estamos buscando explicações para as coisas. No início não eram os mitos. Por que a terra treme? Depois eles começaram a falar assim, não, está na natureza. Aí, para variar, por volta do século IV, surge esse cara, o Sócrates, que não só marcou aquele tempo, marcou a humanidade, ele é totalmente atemporal. Porque disse assim, não, bacana saber, muito bom saber sobre a natureza, mas nós precisamos entender nós mesmos. Tanto que perguntaram para ele, Sócrates, como é que eu melhoro o mundo? Ele falou, melhore assim mesmo, você já estará melhorando o mundo. Então quando ele pega isso e fala assim, vamos entender, tanto que ele fala assim, o conhecimento é a coisa mais importante. Ele diz, claro, muito importante, mas antes do conhecimento tem uma coisa, virtude.
Porque o conhecimento em mãos não muito boas, muito sem caráter, né? O juiz que venda uma sentença, ele tem conhecimento jurídico, não tem? Mas falta nele o quê? Virtude, caráter, moral, ética. Então, ele começou a discutir isso. Não deu outro, foi condenado à morte, sob 2 alegações: perverter a juventude e não honrar os deuses. O que aconteceu? Forçaram ele a tomar cicuta, um veneno, e foi condenado à morte. Deram a oportunidade dele fugir. Ele disse: não, eu não vou fugir. Existem pessoas que são muito maiores daquilo que a gente pode imaginar. Mas o bonito disso, que 10 anos antes da morte de Sócrates, um aluno apareceu para ele. Esse aluno não era tal qual o Sócrates, que era pobre, não cobrava, ele era realmente um filósofo, diferente dos sofistas, né? Que cobravam para ensinar. Ele não cobrava nada, ele era pobre. Mas aí esse, que eu vou dizer o nome daqui a pouco, estava sendo preparado com 19 anos para ser o quê? Um político, uma pessoa importante dentro de onde? De Atenas, aonde começou-se a discutir pela primeira vez democracia. Atenas não era um país, era uma agregação de cidades-estados. Atenas, Esparta, Mileto, o que fosse. Mas Atenas era o grande centro pensante e Esparta era o grande centro guerreiro. Tanto que a guerra de Peloponeso foi vencida por Esparta e não por Atenas. Mas olha só que legal, ele chegou ali, a família, vou dizer o nome dele, Platão, vai lá, assiste o Sócrates falando na Ágora, que lá a democracia, as pessoas se reuniam em espaço aberto e discutiam. Olha a força agora da oratória. O Sócrates é tido como um dos maiores oradores da história humana. Então, Platão, vai lá, para você aprender a falar com ele. Ele chegou lá, ele ouviu Sócrates, falou assim: eu não saio mais daqui. Esse é o meu si mesmo. Como disse o Sartre lá na frente. Ele pegou e ficou 10 anos como discípulo de Sócrates, até o Sócrates morrer. Mas ele foi o grande aluno, porque o Sócrates também ele tem umas vocações muito interessantes. Um pouco mais para frente, quando o Platão criou, né, a primeira universidade, a academia, ele falava que o grande segredo de um mestre é tornar o seu aluno melhor do que ele, que isso é evoluir o conhecimento. Se você faz um igualzinho a você, aonde que foi para frente? E Platão foi tão incrível que discordou dele. Chegou a discordar. Como Aristóteles discordou do Platão, olha que bonito. E ele faz algo tão maravilhoso que ele discute a existência de um plano ideal, perfeito, plano das ideias, e um plano material. Como é que ele expressou no seu livro, na República? Eu estava vendo que eu estou passando um pouco rápido, porque senão a gente não vai ter tempo, mas existe um livro, né? Acho que eu aconselho todo mundo a ler, que ele sonha com uma república perfeita. Ele, no livro 7, ele escreve isso aí. Ele escreve um mito. Ele escreveu em torno de 36 cartas, parábolas, porque o Sócrates não escreveu nada, Jesus Cristo não escreveu nada, Buda não escreveu nada. Entendeu? Mas os discípulos pegaram e fizeram. Mas tanto que todo o personagem, 80% do personagem é o Sócrates dentro do livro de Platão. O Sócrates falando. E de uma forma maravilhosa, o Sócrates explica para o Glauco, que é o seu discípulo, sobre a ignorância e o conhecimento. Logo no início ele fala exatamente essa frase: a natureza da ignorância, da instrução, que a tradução para mim melhor seria conhecimento, saber. Como que ele expressou isso? Vocês vão ver que esse mito não durou 2.400 anos à toa. Ele, dentro de uma superfície muito pequena, ele coloca uma coisa gigante.
extremamente atual, atemporal, que vale em estudos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, até onde se estuda esse mito. A profundidade que ele carrega é enorme. O que ele expressou para o seu discípulo para explicar o que é a instrução e o que é a ignorância? Ele falou o seguinte: Glauco, imagine que existem várias pessoas, todas as pessoas, amarradas, acorrentadas de costa para uma parede, sem poder mover pescoço para lado algum, acorrentados, sempre olhando para frente. Sempre olhando para frente. O mundo deles, a realidade, a verdade, a existência era olhar e ver o quê? Imagens passando em uma grande parede. Imagens, sombras. As pessoas nasciam, morriam, viviam, sempre vendo sombras. E sombras de quê? Atrás desse muro passavam pessoas com símbolos, com coisas do mundo material, né? Mas olha só que interessante. Ele falou assim: mas existia dentro desta caverna muito escura uma fogueira. Essa fogueira, iluminando os objetos, projetava as sombras aqui. Esse era o mundo real, verdadeiro para muitos, e talvez para a própria humanidade. Só que, nesse momento, eu falei da cadeira tremendo, ele fala: imagine você que um desses escravos ali acostumados, aceitando a vida daquele jeito, treme e começa a tentar soltar a corrente. E ele consegue se livrar da corrente. Mas imagine, a história dele sempre foi aquela ali. Ele não tem nem músculo para conseguir andar, então ele cai no chão, ele descreve isso. Ele cai fraco, sentindo muitas dores, não conseguia se levantar, até que ele consegue andar um pouco e chegar aqui, ó. E ele vê o quê? Se lembra a pergunta que eu falei lá no início? Poxa, será que é só isso? Será que é acordar, escovar os dentes, tomar lanche, sair, trabalhar? Será que não tem nada mais do que isso? Ele descobre que tinha. Estava aqui. Então ele já começa, aquele óbvio, né? Aí que vem as redes sociais, né? Eu já adianto, começa a dizer: você está maluco, rapaz? Isso aí todo mundo faz, você está maluco de sair daqui? Olha só que delícia que está essa imagem. Hoje vamos ter o quê? Sessão da tarde, vamos ter umas imagens diferentes, mas vai ser muito bom. Ele disse: mas isso não me satisfaz. Ele começa a perceber aqui que existia, isso aqui está mal desenhado, mas eu gosto porque é muito claro. O Platão fala sobre uma coisa muito escarpada, um túnel muito escarpado, escuro, até aquilo que a gente chama de luz, a luz da entrada da caverna. E ele está aqui, ele começa a ver aquilo ali, ele fala assim: eu vou chegar lá. Mas imagina, um cara todo fraco, no meio do escuro, a cegueira total, mas ele sofre, rala. Depois vocês vão ver porque eu estou falando 3 vezes, 5 vezes rala, porque o Guimarães usa isso de uma maneira genial. Rala, ele chega lá, na luz. Vocês já viram como é que vocês, quando está na escuridão, você chega na luz, o que acontece com vocês? É ruim, né? Dói, chega a doer, não chega a doer? Então a pessoa chega, ele vai e dói. Devem ser meus alunos? É do intendente? Não, né? Que bom, sejam muito bem-vindos. Vou continuar. Eu vou dar eu vou puxar um pouquinho as palavras, vou jogar um pouco mais acessível para eles, tá bom? Porque eles também, acho que vai ser muito interessante, tá? Bom dia para vocês. Vocês são de qual escola? Qual? Muito bem-vindo. Meu coração está em festa por estar com vocês aqui. O que aconteceu? A gente já estava um pouquinho adiantado a nossa palestra. Então, eu vou tentar pegar o coraçãozinho de vocês para a gente conseguir dar continuidade. Sabe por quê? Porque às vezes é meio chato, cara. É muito chato. Eu quero falar o idioma de vocês. Eu quero olhar com os olhos de vocês.
Eu quero ver o mundo do jeito que vocês veem, não do meu jeito, porque eu respeito muito vocês. Se eu falar do meu jeito, pode ser muito chato, né? Mas talvez se eu falar com o meu coração, eu consiga conquistar um pouquinho do coração de vocês. Vamos tentar? Vamos tentar? Um prazer, agradeço a presença de todos vocês aqui. O que nós estamos falando? Eu vou pedir vênia, data vênia a vocês, que eu vou dar aquela para eles entenderem. Gente, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre o mundo que a gente vive hoje. Mas isso já foi discutido, gente. Vocês têm ideia do que seriam 2.500 anos atrás? É pouco tempo ou muito tempo? Hã? Desculpa. Olha lá, filósofo. Tudo é relativo. Parabéns, como é que é o seu nome? Enzo. Isso quer dizer o quê? Que tudo é relativo, Enzo. Parabéns. Porque a gente não deve aceitar as coisas assim muito fácil, não. Fala, poxa, depende. Eu vou falar sobre você nas próximas palavras. Parabéns. Uma coisa boa também, gente. Eu vou pedir assim para a gente levar. Depois tem as perguntas. Os professores também podem orientar nas perguntas. A nossa assistente aqui vai estar passando o microfone. Prepare, Enzo. Então, gente, o que acontece? O que nós estamos falando? Imagine se você vive num lugar. Venham comigo aqui. Um cara chamado Platão, um filósofo, um pensador, há 2.400 anos atrás, ele já pensava em tudo que está acontecendo. É muito atual. Vocês querem ver se vocês não vão associar alguma coisa, professores? Aqui, imagine o seguinte, que vocês estão dentro de uma caverna, onde todo mundo está acorrentado, presinho, olhando só para frente. Vendo numa parede sombras o tempo todo, as imagens. Olhem para cá que interessante. Espero que seja, porque a gente pega uns peixinhos aqui, uns peixinhos ali. É sempre assim. Então a gente começa aqui, ó, olha só, o Platão falou o seguinte, com um mito chamado mito da caverna, que é uma história. Ele tenta explicar o que é ignorância, o que é o não saber, como que é importante vocês estarem numa escola para vocês aprenderem. Saber é fundamental, não tem jeito de a gente fugir disso. E às vezes a gente precisa dar a paradinha e sair de uma escravidão, de uma coisa que obriga todo mundo a ser do jeito que todo mundo quer que seja. E às vezes não é bom ser igual a todo mundo. Vale a pena a gente tentar alguma coisa nova na nossa vida. Porque o mundo lá fora não é fácil. Então, quanto mais a gente tiver algo dentro da gente, o conhecimento talvez, mais forte nós seremos. Com certeza. Então, ele estava lá, todo mundo acorrentado com as imagens. Tinha o quê? Uma porção de gente passando atrás, aqui, atrás de uma parede, passando com uma porção de objetozinho ali. Tinha uma fogueira que iluminava. Então, o que vocês já percebem? Que a fogueira projetava as sombras, não é isso? As imagens. Se você fizesse um tchauzinho lá, um coraçãozinho, ia fazer o quê? Aparecer ali. Então, gente, isso é a vida da gente. Talvez nós sempre estejamos olhando para frente e não tenhamos a oportunidade de arrebentar essa corda que amarra a gente. E ele falou que é muito importante isso. Vocês vão ver por quê. Todos nós vamos ver aqui. Ele chega ali, aí sabe aquele negócio de começa a tremer? Você fala assim, não, eu não aceito essa corrente, eu queria ver alguma coisa diferente, rebenta a corrente. Um desses caras que todo mundo só via desse jeito, arrebenta essa corrente e sai. Só que ele está no fundo de uma caverna. Vocês já viram quando vocês estão no escuro, quando vocês pegam a luz, o que acontece com a vista? Dói. O Enzo, tu manda bem, compadre. Ah, não, o colega do Enzo manda bem também. Então, dói. Às vezes você vê a luz, a verdade, o certo, o digno, dói. Mas nunca faz mal. Dói, mas a gente consegue suplantar. Então, o que acontece? Ele chega, arrebenta as correntes, vem para cá. Quando ele olha, fala assim, não acredito. Existem coisas mais do que eu imaginava que todo mundo... Ô Enzo, eu te peço, você pode, na hora das perguntas, pode ser, Enzo?
Obrigado pela compreensão. Então está aqui, ó. Gente, existe alguma coisa a mais. Existe alguma coisa a mais. Ele chega aqui. De repente, gente, ele olha assim, ele vê o quê? Uma luz lá em cima. Aqui está mal desenhado, mas ele começa a ver uma luz lá no fundo, lá em cima da caverna. Tem umas histórias até religiosas, né? Os 3 reis magos, né? Não se guiaram para chegar em Jesus através de quê? Da luz, lembra? Da estrela, né? Então é isso, porque a luz, gente, sempre é um símbolo de sabedoria, de verdade. Em tudo o que vocês pensarem na vida, a luz é aquele sentido de verdade, né? Eles se guiaram até chegar a Jesus, como assim? Pela luz. O sábio, o filósofo, procura a luz. Talvez vocês também gostem de falar assim, quer saber uma coisa? Eu não vou ficar na sombra não, eu quero encontrar essa luz também. Bem, aí ele chega aqui. Imagina quando você chega num lugar, está cheio de luminosidade. Vocês lembram que eu falei que o mundo, para eles, era só uma coisa, que todo mundo dizia que era tudo igual? Né? Ah, olha que delícia, olha, vai passar hoje um filme aqui legal, de imagens, de sombras. Cadê a realidade? Cadê o mundo real? Bem, ele chegou aqui e viu que o mundo era maravilhoso. Cheio de bicho, cheio de planta, o sol, as estrelas. Imaginem descobrir um mundo tão... E esse mundo às vezes está dentro da gente, tá? Mas é um mundo maravilhoso. E ele se empolga e faz o quê? Volta. Porque ele é um ser humano. Ele fala assim, eu preciso falar para os meus amigos, para as pessoas, que existem coisas boas, maravilhosas lá fora. E ele volta. Só que vocês vão ter que reconhecer uma coisa. Vão ter não, que filósofo nunca obriga nada. Mas podia pensar. Vocês acham? Vocês já podem dar uma repetida aí. O cara saiu de lá, disse para todo mundo que ele ia buscar aquela luz. Só que ele volta, ele está com os olhos o quê? Acostumado com a claridade. Ele volta para a caverna. Aí ele fica cego, porque é difícil você sair da luz e encontrar a escuridão. Ele volta, ele se machuca, ele se suja e desce até, porque ele estava dentro dele, eu preciso levar isso para as pessoas, para os meus amigos, para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. E quando ele chega lá, o pessoal que está acorrentado, acostumado a ficar sentadinho, né? Vendo a imagem lá, hoje está bom mesmo, hein? Passou uns cavalos novos aí. Mas de repente, as pessoas olham assim, ele fala assim, gente, existe uma coisa melhor, existe uma coisa mais verdadeira, não é ilusão. Aqui é tudo ilusão. Que você está maluco, rapaz? Você está doido? Que isso? Não. O bom é aqui, ó, nós estamos sentadinhos, tem a pessoa que dá comida para a gente. Tudo isso tem significado, eu vou passar para vocês. Aí ele fala assim, não. O Platão, no livro que ele escreve, ele chega a dizer risco de morte, né? A pessoa chegar e tentar descobrir. Mas ele não. Ele realmente queria isso, que ele era um ser humano. Ele era um ser humano. E ser humano é aquele que tenta, de uma forma, ser solidário, amigo, parceiro. Isso é uma virtude que a gente deve ter. Bem, agora que vem uma coisa muito interessante, que são os significados de cada um. Vocês aqui um pouquinho mais na frente sabem, os mitos, essas histórias, tudo tem significado. Por exemplo, esse mito da caverna, cada coisa tem um contexto, uma ideia. Tá? Tem um significado. Mas aí vocês já ouviram falar, por exemplo, contos de fada. Contos de fada, né? Você já ouviu falar em Branca de Neve? Já? Chapeuzinho vermelho? Né? Aí já é conto de fada. O conto de fada tem um pouco de coisa fora do contexto. Quem vai explicar por que chapeuzinho é vermelho? Até que tem um contexto, né? Uma fita... Não, mas isso aí tudo tem significado. E nós vamos começar agora a preparar a nossa cabeça para refletir sobre o que seria que esse cara que escreveu isso há 2.400 anos queria dizer para todos nós e tem validade até hoje. Por exemplo, começou as sombras. O que vocês acham que representam as sombras nos dias de hoje? Enzo, você manda bem, vamos lá. Desculpa, não vi. Ajuda aí. Minha total reverência
Na realidade, o Enzo falou exatamente. O Platão agora está comemorando, cara. Ele está feliz. Porque a gente está brincando, Enzo. Talvez você seja aquele que eu vou mostrar, que dá aquela sacudida e fala assim, poxa, por quê? Aonde está meu caminho verdadeiro? Parabéns. Exatamente, as sombras é o mundo material, é isso aqui, ó, que a gente vive nos dias de hoje. Para ele, existe um mundo muito perfeito a ser alcançado, mas a gente vive num mundo imaginário, de sombra, de ilusão. Será que eu posso já dizer assim? Alguma coisa? Vê se vocês tentam interpretar. Isso aqui é o quê? O celular, né? Ah? Eu nunca vi ninguém tirar selfie triste, e a gente fica triste. Eu nunca vi ninguém tirar foto deprimido, e a gente fica deprimido. Mas não, é sempre sorrindo. Será que é um pouco de ilusão isso? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Bem, então as sombras é o nosso mundo material. E os prisioneiros? Quem vocês acham que os caras que ficam amarrados o tempo todo? Quem diz aí, ué, se você falar agora, eu vou gostar, mas vamos ver se a gente dá oportunidade. Quem que vocês acham? Professores? Quem são os prisioneiros? Somos nós. Somos nós, seres humanos, cada um de nós é prisioneiro de alguma coisa, às vezes de nós mesmos, dos nossos medos, da nossa famosa zona de conforto, que não é muito zona de conforto, mas a gente vai chegar lá. Então os prisioneiros seremos nós. Essa aqui que é maravilhosa. E a fogueira? Professor, o que você acha que seria a fogueira, o simbolismo da fogueira? Muito bem. Para o Platão, os nossos desejos. Aquilo que a gente deseja. E ele dizia muito claro, cuidado com o que você deseja. Tem uma história muito bonita da cultura árabe, que fala assim, olha que bacana, mas aí que tenta entender, meninos. Um sábio tinha um anel de ouro muito caro. E ele teve a intuição, vou dar esse anel para aquele que for a pessoa mais pobre que eu encontrar. Ele saiu na rua, encontrou toda a dificuldade humana, as pessoas. De repente ele encontrou um sheik riquíssimo. Aí conversou com o sheik. Ele falou, você que merece receber o meu anel. O sheik disse, eu? Eu sou riquíssimo. Ele disse, não, você é o mais pobre que eu encontrei. Mas como assim? Você é a pessoa que tem mais desejos que eu encontrei. Você deseja muito, muita coisa. Isso pode te gerar uma grande sensação de pobreza. Então, desejo, cuidado. A gente pode trabalhar isso muito, professores. Tenho certeza disso. Porque a gente pode levar para as sombras uma ideia que, na realidade, você não vai conseguir. É isso? Então, a luz do sol, todo mundo sabe. A claridade em todas as culturas. O sol, Ra, né? Deus Ra, né? Apolo, em todas a luz sempre foi. Eu vou contar rapidamente uma história muito bonita sobre isso aqui, a luz do sol, que você já ouviu falar em diálogo, não já? Diálogo, conversar, não é? Onde nasceu isso? Esse carinha lá, que nós tínhamos falado, você não pegar o Sócrates, ele criou uma maneira muito interessante de conversar, chamava maiêutica. O que era isso? Em termos dizia assim, de dar a luz. Olha aí, ó, sabedoria, a luz de novo. Dar a luz. Por que era maiêutica? Porque maiêutica quer dizer dar a luz no sentido de gravidez, a pessoa que dá a luz é uma criança. Então falaram para o Sócrates, Sócrates, você é um grande orador, vamos pegar a pessoa ruim e colocar amarrado, você fala filosofia, fala para ele, garanto que ele vai sair dali uma pessoa melhor, uma pessoa filósofa, um pensador. Ele falou assim, olha, minha mãe é parteira, dá luz todos os dias, uma boa parteira. Nem minha mãe conseguiria dar luz a uma mulher que não estivesse grávida. É necessário que a gente se engravide, ou seja, é necessário que a gente semeie dentro de gente uma possibilidade de haver alguma coisa maior, melhor, mais iluminada. E isso a gente encontra muito mais dentro da gente do que nos outros. Isso a gente encontra muito mais dentro da gente. Bem, aí o homem que se liberta, para ele é o filósofo, aquele que tremeu e falou assim, olha, eu preciso descobrir alguma coisa a mais. Gente, tenho certeza que não são todos que ficam interessados ou ficam apaixonados por determinado assunto, mas sempre tem um ou outro. E tenham certeza, esse
sempre faz a diferença. Esse sempre faz a diferença. O conhecimento, o saber, a vontade de descobrir sempre fará a diferença. Fez e sempre fará. Bem, agora tem uns aqui que eu gosto de falar para a galera que usa muito a rede social, né? Por quê? Ele descreve os anjos da caverna. Imagina que esses que estavam lá atrás estavam acorrentados, mas estavam presos. Existiam pessoas que viviam dentro da caverna, na cabeça dele, que precisava daqueles ali para se alimentarem, para viver, ou seja, dava a eles a falsidade, né, de coisas. Olha, hoje vai ter um filme novo, porque ele precisava de tê-los prisioneiros ali. Que imagina se todo mundo se libertar, como é que eles iam viver? Eles precisavam da ignorância das pessoas. Eu sei que é duro, galera, mas eles precisavam que as pessoas não se libertassem e buscassem esse caminho, porque eles também ficariam sozinhos. Eles não teriam utilidade nem para si próprios. Então eles se alimentavam de quê? Da ignorância. E o Platão dizia, existe ignorância, uma ignorância inconsciente. É aquela em que você não percebe que você a tem. Eu sei que não é muito fácil, gente, mas é real. É real. Bem, eu gosto de falar depois um pouquinho, a gente fala, não vai dar muito tempo, mas o que seria o contraste, a consciência. Sabe o que é legal isso? Porque a filosofia diz que a consciência, ou seja, o conhecimento, só acontece a percepção com contraste. De uma maneira bem simples, seria assim: só existe o preto porque existe o branco. Então, se alguém te critica, não brigue com ele. Ele está fazendo o quê? O contraste. Ó, é bom você me criticar porque eu penso melhor sobre o que eu estou fazendo. Pode ser que você esteja mais certo do que eu. Mas, ao mesmo tempo, não deprimam ou se acham menores porque alguém te critica. É um direito deles. Mas, talvez uma idade um pouquinho maior, professores, a gente poderia falar um pouco mais sobre esse contraste, tá bom? Mas vamos seguir. Eu vou puxar vocês agora, não é nem um pedacinho, o coração de vocês todos, tenho certeza. Esse é um vídeo premiado no mundo inteiro, que vocês vão identificar exatamente o que acontece. Vocês são jovens, vocês são o futuro. Não serão todos vocês que vão chegar e pegar esse gancho, mas tenho certeza que alguns pegarão. Olha que maravilhoso. Isso quer dizer o seguinte: você está tão perdido quanto eu estou? E eu até estendo um pouco dizendo, estamos todos nos perdendo de nós mesmos? Olha que maravilha. Peço que vocês realmente foquem, vejam como isso pode, em algum momento da vida de vocês, contribuir com a história pessoal de vocês. Vocês estão conseguindo entender e ver que ele está sozinho, está todo mundo só olhando para o celular, as pessoas sofrendo, caindo, lugares queimando, e o pessoal só querendo tirar selfie. Olha lá, ó. Coitado, né? A vontade dele é de fazer alguma coisa para ajudar a menina, mas na realidade ele não consegue. Olha lá, feinha, apareceu lindinha. Cachorrinho, chutado, todo mundo preso. Olha lá, tirando foto do que vai comer para botar na internet.
Olha a luz que eu falei, olha lá, os dois, o rapaz um pouco mais. Aí ela muda. Ninguém dá atenção. Olha ela fazendo, dançando, mas na realidade tá todo mundo rindo dela. O neném nasceu, ninguém nem. Essa é a parte mais dolorosa. Eu não vou falar porque são jovens. Todo mundo caindo no precipício, né? Só olhando para o celular. Então, gente, eu sei que é forte, porque essa palestra, às vezes, né, eu preparo um pouco mais para pessoas com mais adultas, mas é bom que dá para pegar o coraçãozinho de vocês. Vocês estão prontos para isso. Não é isso? Então, eu não vou poder entrar muito com vocês, nem com os professores também. E é um assunto muito importante, né? Onde é que foi parar a nossa solidariedade? O que é ser solidário? Ou seja, o que é ser parceirão? A gente usa muito, né? Pô, o cara é parceirão meu, aquela menina é parceirona minha, é minha amiga. Não é isso? Seria isso, um sou seu parceiro do outro. Mas não precisa ser só para o amigo, para todo mundo à sua volta. Eu tenho um projeto lá na Escola Intendente Câmara, de esporte com filosofia, que eu falo isso para eles. Seja um exemplo, não só aqui na escola, como na onde vocês moram. As pessoas podem não concordar com você, mas vão respeitar vocês sempre. Sempre. Bem, a gente teria uma pergunta existencialista, né? Eu sei que vocês não vão entender, mas eu falo para os doutos aqui da frente, é a questão existencialista sartreana, né? Sobre existencialismo. Será que a gente nasce? Para ele não, tanto que ele não usa mais o termo natureza humana, ele fala condição humana, aquilo que a gente se constrói, tá bom? Repare ali, ó, ninguém induziu o menininho a nada, mas olha o que acontece com o menininho, olha que bonito que é. Isso é um estudo neurocientífico na faculdade da UF, Universidade Federal Fluminense. Neurocirurgia. Neurociência, desculpa. Veja. Magia, São duas câmeras. Olha só que bonitinho. Bem, eu vou andar. Por que eu vou andar? Porque aí aprofunda um pouco o estudo. Mas a pergunta é, será que a gente perdeu a nossa solidariedade? Ou a gente nunca nasceu com ela, no fundo a gente constrói ao longo da nossa vida? Isso eu não tenho resposta. Se alguém tiver, eu vou agradecer. Porque respostas a gente tem, mas perguntas a gente não tem, mas perguntas a gente tem muitas. Então, eu apresento aos senhores o homenageado que vai estar corroborando a nossa ideia, ou seja, está fortalecendo a nossa ideia que às vezes é preciso sair da caverna, não fazer porque todo mundo faz, seguir as normas de uma forma fria. Nós temos o direito de sermos o que nós podemos e queremos ser, lógico, de uma forma racional, bem pensada, sem exageros. Mas o que eu admirei quando eu fui convidado para dar essa palestra, porque o Guimarães Rosa, depois que eu aprofundei, eu falei, lógico que é uma pessoa extremamente, muito mais culta do que eu, mas eu peguei alguns ganchos que eu acho que vocês vão concordar comigo. Ele era ligado à filosofia, ainda ser um grande escritor, um grande gramático, um linguista, mas vocês talvez concordem comigo. Professores, vejam comigo.
Primeiro, eu vou garantir uma coisa maravilhosa, a atemporalidade. O que é isso, atemporalidade, gente? É aquilo que é atual, serve para todo o tempo. Uma coisa que foi escrita 2.400 anos atrás e até hoje é atemporal, que tem coisa moderna, né? Moda, tem coisa contemporânea, que é aquilo que está ligado naquele tempo, mas tem coisas atemporais. E acho que o Guimarães Rosa foi atemporal. E ele vai perdurar por muito tempo. É só você buscar um pouquinho aquilo lá, na luz que ele traz. Ele tinha uma coisa chamada ousadia, mas vamos andar um pouquinho. E eu consegui tirar uma foto dos dois juntos. Apresento vocês uma conversa do Platão com o Guimarães Rosa. Mas isso é real, gente, não é inteligência artificial, não. Eu fui lá, procurei nas bibliotecas lá de Roma, da Grécia, eu ia conseguir encontrar. Mas eles não estão conversando? Fala sério, não é? Meninos, atentem para uma coisa que para vocês eu falo, né? Para o pessoal mais, um pouquinho com a idade mais frente, eu não gosto de falar, não. Mas isso aqui também é ilusão. Mas não parece real? Não parece? Se alguém disser para vocês assim, gente, isso é uma foto. Se você não tiver um pouquinho de conhecimento, você não. Por quê? Porque cada um viveu num tempo. O primeiro ali, ó, viveu há 2.400 anos. Esse aqui, século XX, início, 1908 até 1967, não é isso? Mas a foto, não é, não, que ficou bonita, ficou, né? Ficou legal demais, eu adoro essas coisas. Bem, eles estão conversando. Por quê? Porque na realidade, quando a gente começa a ler alguns livros, leiam, mesmo que às vezes não pareça chato, leiam. A leitura vai levar vocês a lugares que vocês nunca imaginaram existir. É chato, senta ali, no cantinho, lê um pouquinho. Pergunta a um professor o que seria uma leitura. Daqui a pouco vocês estão se transformando em pessoas gigantes. Gigantes. Bem, vamos lá, o que o Guimarães fez? Ele saiu da caverna. Ele estava numa época, né, professor? O professor de história ali sabe muito mais do que eu. Ele, numa época que era tudo muito erudito, né? Ser um poeta tinha que ser dentro daquelas quadras, né? Naquela poesia fechada, com palavras difíceis, né? Não vou dizer os nomes não, mas existem escritores que a gente tem acesso a palavras. Ele falou o seguinte, não, eu quero ser o Guimarães. Isso, o existencialismo, agora para aqui para frente, diz encontrar, traduzir-se si mesmo. E ele buscou sair da caverna, ele valorizou a linguagem popular, aí compadre, aí meu irmão, aí cara. Ele não desprezou esse idioma, vamos dizer assim, o que vocês, hoje a gente fala. Ele valorizou o Brasil, os lugares mais pobres do Brasil. Ele queria traduzir isso em verdade. Ele não ia ficar preso aos tecnocratas da linguística. Então ele valorizou a linguagem, ele recriou linguagens. Vocês vão ver um pouco sobre isso. A poesia dele fala palavras comuns. Mas olha, não subestime. O cara era muito fera. Ele era um linguista, um gramático, um professor. Ele era um poeta, ele era médico, né? Parece que até médico ele foi, né? Médico, né? O meu assistente mais cultural lá, está lá na cantina, lá, foi médico. Então, isso que é legal, você se dar o direito de fazer do seu jeito, tendo conhecimento antes. Então, não foi uma coisa à toa que ele fez. Bem, ele é chamado de modernista, porque ele saiu das palavras muito complexas, eruditas, e foi valorizar o ser humano. Ele é regionalista, porque ele fez o livro mais fantástico dele. Gente, por favor, leia esse livro um dia. É grande, leva uns 20 anos lendo, mas vale a pena. Grande Sertão Veredas. Você vê como é que o cara está à frente do tempo dele. Ele fala de uma relação, né, assim, que não tinha nem coragem de dizer na época. Ele fala isso sobre jagunços, sobre o Nordeste, sobre a pobreza, sobre a seca, sobre a vida real. Ele não queria ficar no plano das ilusões. Ele queria mostrar para o mundo o real da nossa pátria, do nosso povo. E ele dizia isso como? Em inglês, francês? Ele diz com o nosso idioma, com a nossa língua.
Isso chamou-se de neologismo, nova linguística, uma nova forma de escrever. Ele criou uma nova maneira de escrever, o famoso neologismo de Guimarães Rosa. Olha que bacana, liberdade e invenções. Ele inventava. O que ele inventou? Olha que barato. Ele começou a escrever umas poesias desse jeito assim, olha só. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Por que professores, alunos? Por que eu destaquei sozinhos? Isso é filosófico. Lá em Kierkegaard, o dinamarquês, quando ele começou a discutir o existencialismo, é um pouquinho pesado para vocês assim, mas vocês vão entender. Ele começou a entender o seguinte: nós estamos sozinhos. Entender não, ele acreditava. Nós estamos sozinhos. Não jogue a responsabilidade da sua vida na mão dos outros. Esses outros podem ser tudo que vocês imaginarem. Ele falava o seguinte: eu tenho as minhas escolhas, sou responsável por todas elas. Os professores sabem nas escolas que os alunos, vocês, Enzo e os demais, que eu aprendi o nome dele, que tem que ser responsável pelo que faz. Não vai apontar para o outro. É uma liberdade. O Sartre dizia que somos escravos da liberdade de escolher. Olha que escravidão, nós somos obrigados a escolher. Então, meninos, pensem, façam as boas escolhas. Mas para chegar, às vezes, às boas escolhas, converse com pessoas. Converse com pessoas que lhe tragam coisas boas. Bem, sozinhos, então, está ali. Essa alegria que ele quer. Então, data vênia, acho que ele era existencialista, filósofo, Mas tem uma que aí eu comecei, eu falei, não, vou investigar. Olha que legal. Vou resumir aqui que ele fala o seguinte, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mas não me dei por vencido, e acho que não é a coragem que ele quer falar, do sentido ocidental, nossa coragem. Porque coragem não vem de força, não, enfrentar leão, não. Coragem vem de coração. Etimologicamente, se você olhar a origem da palavra coragem, é coração. Por quê? Porque ele falava o seguinte: pense com o coração. Vocês já ouviram falar, Puxa, o coração pensa, Na realidade, gente, isso é muito importante. A coragem, para os filósofos, seria pense com sabedoria, porque o símbolo do coração sempre foi a sabedoria. Vou contar a historinha que vocês vão gostar, que é muito bacana. Há muitos anos, lá num país chamado Egito, vocês já ouviram falar nos faraós, não já? As múmias, Tem filme de múmia aí. As múmias eram faraós. E para eles, lá na época, a cultura era o seguinte: quando a pessoa morria, o espírito dele ia sendo conduzido para o templo, o nome, mas o templo de Osíris, o templo de Maat. Ele vinha, o espírito vinha, descendo, chegava perante quem levava o seu espírito, era uma deusa chamada Anubis, perante a deusa Maat. Aí, olha só que bacana que é o símbolo do coração. A Maat fazia assim, tirava uma pena, e colocava de um lado de uma balança, do outro pegava o seu coração e colocava do outro lado, e pesava seu coração. Se seu coração fosse mais pesado do que uma pena, você voltava para aprender, vivia de novo para aprender. Se seu coração fosse tão leve quanto uma pena, você ia viver, entre aspas, no paraíso. Então vocês notam que o coração não é símbolo de coragem, de você enfrentar um leão tinha nada, é burrice. Haja com sabedoria, porque me parece que quando se pesa um coração, o que seria mais pesado em um coração? Seria ter um carro novo, ter matéria, ter dinheiro, ter muita coisa, mas talvez a leveza esteja no seu caráter, a coisa leve, bondade, solidariedade, amizade,
amor, justiça. Olha, gente, isso aí é tão leve. Então, todos eles já diziam sobre isso. Então, por isso que eu acredito, o que a vida, ela, né, a vida, olha, ela, a vida, quer de nós é coragem. E para mim é pensar com o coração, é agir com sabedoria. Isso é filosofia. Aí ele criou uma coisa que aí eu vou pedir data vênia, ou seja, vou pedir desculpa a todo mundo, mas eu acho que tem muita coisa a ver com a filosofia. Alguns aí não ouviram falar, mas vocês já ouviram falar uma frase famosa do Sócrates, pensador que eu falei a vocês, né? Lá 2.500 anos, que fala assim: a única coisa que sei é nada sei. Ele falou assim: a única coisa que eu sei é que nada sei. Será que tem alguma semelhança com isso aqui? Quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Se a gente parar e olhar o contexto, só não tinha isso. Se você parar e olhar o contexto dessa frase socrática, é exatamente isso. Ele fala o seguinte: ó, eu sei que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. Desconfiar não é errado, é perguntar. Olha, gente, para os meus alunos eu sempre faço o seguinte: eu vou fazer a pergunta rápida para vocês, por favor, não precisa responder, mas assim, eu cheguei lá na sala e perguntei assim: se cair na internet agora, o WhatsApp, saia daí da sua cidade que vai cair um meteoro. Eu perguntei para meus alunos: o que vocês fazem? Todo mundo assim: professor, eu disparo e saio correndo. Eu falei: se não for? Aí eu faço assim para eles, a mão aberta. Se vocês fizerem, perguntarem quando, quem, onde, por quê e em que contexto, vocês deixam de ser escravos. Vocês são livres. Porque vocês duvidam, vocês desconfiam, vocês perguntam: será mesmo? Então, quando alguém fala quase nada sei, mas desconfia de muita coisa, se vocês ouvirem por que o Sócrates fala isso, quando a deusa, lá no templo, falou para ele: você é um homem mais sábio. Ele falou: eu não posso ser mais sábio. Mas ele descobriu que uma coisa ele sabia, que ele nada sabia. É fantástico. Então, gente, data vênia a todos aí, mas eu acredito que ele era filósofo, ele conhecia a filosofia clássica. Que para mim colocou parte dela. E aqui ele começou, gente, olha só que legal, ele começou a usar palavras super interessantes. Ele falou assim: quem rala? Rala é um termo muito, né, popular, né? Pô, você está ralando hoje, estou trabalhando pra caramba, não é isso, professora? A gente tem sempre... ele começou isso, ele conquistou o coração das pessoas, do Brasil e do mundo, porque ele falou a linguagem. Por que eu falei para vocês no início? Eu vou tentar conversar com vocês sobre a ótica de vocês, sobre o mundo de vocês, não sobre o meu. Eu preciso enxergar com os olhos de vocês, ver o que vocês passam, para eu tentar entender um pouco mais. Eu preciso tirar todos os meus preconceitos de dentro de mim, para quando converso, principalmente com os alunos. Bem, aí ele usa aqui, ó, áspero, que até hoje ninguém sabe o que ele quis dizer, se era amargo ou empresa, mas ele usou aqui a fantasia. O certo é fantasia. Mas ele... então, é áspero, né? Mas na realidade alguns pensam que, eu fiz a pesquisa, tem dois sentidos no dicionário, que é amargo ou então uma empresa. Tanto assim, o áspero, que ele fala assim: ó, eu ralei no áspero, que não sabe se ele ralou em uma coisa ruim de vida, ou então ele estava trabalhando mesmo. Não fantaseia, que seria fantasia. Professores sabem disso, mas é liberdade, gente. Em vez de entender, não é você falar do jeito que você quer. Busque conhecimento para vocês terem a liberdade de falar do jeito que vocês querem. Isso é muito bacana. Olha que frases mais famosas, gente. Olha só que coisa linda que o Guimarães Rosa escreveu. As pessoas não morrem, elas se encantam. Lembra que eu falei que os filósofos dizem assim, ó, o mundo perfeito das ideias, o mundo espiritual, o mundo... Cada um teve uma interpretação. Se a gente levasse aqui, professores, uma história da evolução do pensamento humano, a gente remontaria 8.000 lá, quando o Hermes, né, começou, mas antes tem a China se formando, tem o mundo nórdico, tem a Índia, através do Krishna, que nós falamos um pouco também. Então, a gente pode dizer o seguinte, que todos eles concordam com uma coisa: a gente não morre, a gente se encanta. Inshallah, a gente até vira estrela, né? Isso é muito legal. A gente tem a oportunidade de, quando a gente passar, que todo mundo vai acontecer,
A gente ser tão leve, que a gente pode ser até um vento. A gente pode ser uma pena de tão leve. Porque o que é muito importante para a gente, às vezes, não é visível aos nossos olhos. E eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. O filósofo não tem certeza, mas eu desconfio bastante que o que realmente é importante ao ser humano é invisível aos seus olhos. Eu não tenho dúvida disso. Viver é muito perigoso, alguém tem dúvida disso? Viver, e olha que legal, ele fala assim, viver é um rasgar-se e remendar-se. Se lembra que lá no início, vocês não pegaram aqui para as pessoas da frente, eu falei que Sócrates falou assim, como que eu melhoro o mundo? O que ele respondeu? Melhore a si mesmo. E nota que ele não escreveu, viver é um rasgar e emendar. Ele colocou o si, ou seja, a si mesmo. Então, viver é você se remendar, lutar, tentar consertar, tentar ser melhor. Então é um rasgar-se e remendar-se todos os dias. Isso é a nossa existência, gente. Não tem jeito de ser diferente. Olha só que legal, ele começou a criar a opção de palavra. Hoje tem, né, startar, aí compadre, aí meu, né, tem a opção de frase hoje dentro do livro. Olha que bonitinho, aí que ele criou, olha lá, ó. Isso junto, é uma palavra que ele usou, né? Entre, abrir, fechar, 1000 vezes mente, noitevagar, geringonceável, transtornoso, beija-florar. Olha que coisa mais maravilhosa, ele pegou e transformou um verbo, né? Eu beija-floro, você beija-flora, eles beija-floram, né? Beija-florar, olha que genialidade. Smart olhos, alguém se lembra do Smart? TV Smart, smartphone, né? Ele já estava trabalhando. Velvo, eu não sei, mas parece que é voltar, né? Alguém sabe me explicar o que é o velvo? Eu não sei, eu teria que pegar de novo o contexto. Vox Popular, que é a empresa que faz lá, né? O Estarvo, que me parece que é semelhante ao estorvo. Olha como é que é interessante. Tinha um cara, o Heródoto, que era um filósofo lá 2000 e tantos anos atrás, que foi chamado o primeiro historiador científico da humanidade, que ele disse o seguinte, olha só que vê se o Guimarães Rosa não pega esse contexto. Ele fala assim, ó, o Heródoto disso há 2.500 anos, 2.300 anos atrás. Ele falou assim, transformar o exótico em familiar. Então a gente pode transformar a nossa vida, a vida nossa, em algo muito familiar de nós mesmos. Para que a gente interpretar sempre sob a ótica de um mundo americano, nós temos a nossa realidade, a gente tem que viver com ela. Ele quis dizer isso, Heródoto, e com as palavras do Guimarães Rosa. Nós precisamos começar a refletir, professores, porque os nossos jovens estão assim meio que perdidos. E como disse o livro Pequeno Príncipe, ele falou que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho te serve. A filosofia disse antes assim, os bons ventos não sopram as velas de um barco que não sabe para onde quer ir. Descubram isso, contem com as escolas, contem com o conhecimento, façam a diferença. Está todo mundo fazendo igual, vocês viram os filmes? Mas sempre tem um. Porque as grandes mudanças da humanidade não foi com muita gente, não. Foi ali o Galileu, né? Foi o Sócrates. Se você já ouviu falar assim, pô, aquela galera toda ali mudou tudo, não muda não, todo mundo vai no mesmo barco, mas tem sempre um, que é esse ali, né, sacudindo e fazendo. Eu vou deixar com vocês antes, vou explicar, tá? Mas eu gostaria de fazer uma citação, professores, uma coisa muito importante. Eu vou tentar traduzir bem mais simples, mas é muito importante. Para o mito da caverna, para Platão, aquele cara que estava lá, descobre a verdade, descobre a justiça, descobre a beleza, ele volta para falar para todo mundo que está acorrentado. Para ele, quem é esse? Vocês viram que aquele que sobe, descobre a luz, é o filósofo. Mas quem é esse filósofo que, por ser um ser humano, ajudem aqui no pensamento, voltar, sofrer, ralar, cair, se sujar, mas ele sabe que ele precisa, como ser humano, tirar os outros da escuridão, da prisão, da escravidão. Quem é esse cara? Para o
Quase isso. Vamos lá. Um é professor. Vocês vão rir, porque a nossa cultura nos leva ao riso. Eu vou adiantar vocês. O político. Sei. Acreditem. Político. Você quer ver como é que tem razão? Eu sei que todo mundo ri, porque o nosso político me parece que não é esse que rala, né, professor? Né, professora? De voltar ali. Mas olha só, porque política quer dizer o seguinte em grego, né? Polis é cidade, né? Teresópolis, Petrópolis, cidade. Polis. Ítica quer dizer gerenciar, governar. Isso é uma tradução. Ou seja, o político seria aquele que gerenciasse uma cidade. E para ele, o bom político é aquele que se transforma em um conhecedor da verdade e transmite para o seu povo, sob pena de sofrer, de ser criticado, de apanhar, a verdade, a justiça, a ética, a moral. Por isso que eu sabia que as pessoas iam rir. Porque é assustador que as pessoas assim o fazem. Deveria ser diferente. Eles pagam o preço de não ser assim. O Platão disse uma vez assim: o mundo estaria melhor, evoluiria se o mundo fosse governado por filósofos ou quem governasse filosoficamente. Então, porque a filosofia não é simplesmente dizer o seguinte: amor à sabedoria. Então, quem seria esse? Para o Platão, é o político, o que eu acho bem diferente. Eu vou falar rapidamente sobre essa música que a gente está terminando. Eu acho sensacional. Mas eu vou falar com muito cuidado com vocês, porque o conteúdo é muito profundo, mas assim, o jovem é bom a gente segurar um pouquinho. Isso aí chama-se o sonho de Ícaro. Qual é o mito do Ícaro? Imagina o seguinte: Ícaro era um deus na época, né? Lógico, né? A mitologia, que ele e o pai dele deram à luz a sabedoria ao ser humano e foram punidos por isso. Foram colocados num labirinto. Vocês conhecem essa história? Labirinto. E o que é labirinto, o simbolismo? É não saber para onde quer. Você já viu como é que é labirinto? Você entra, sai, volta, você não sabe para onde está indo. Aí o Ícaro fala para o pai: vai, vamos fazer uma coisa, vamos fazer asas para voar. Olha aí o simbolismo, asa, voar, sair do labirinto. E ele faz isso com mel de abelha e com penas. Mas o pai fala para ele: Ícaro, você tome cuidado, se você voar muito alto, o sol vai queimar, a cera derreter, você vai cair. E se você voar muito baixo, você será pego pelas ondas do mar. Sabe o que o Ícaro fez? Vocês têm ideia? Voou alto, muito alto. Eu li, pesquisei ao longo de alguns anos esse mito. E eu me dou o direito de concordar só com 1% da interpretação de conteúdo dele. E quando não diz assim: não, o Ícaro te respeitou, o Ícaro te fazia assim. Não, eu não sei, lógico, com sabedoria, gente, com sabedoria. Ele fez o seguinte: será que é escolher seu próprio destino ou arrogância e responsabilidade com seu próprio destino? A minha pergunta é o seguinte: a gente não pode ser escravo das opiniões. Devemos fazer as reflexões, pensar, mas temos o direito de voar. Existe um livro fantástico que chama-se Fernão Capelo Gaivota, não sei se vocês já tiveram a oportunidade. É lindo, do Richard Bach. A senhora conhece? Então, o que ele queria? Aquela gaivota. Ele só queria voar muito bem, muito alto, muito rápido, que era um direito dele como indivíduo. Vocês têm o direito disso também. Não deixe ninguém convencer o contrário, a menos que tenham argumentos muito poderosos. Aí vocês vão fazer quando, quem, onde, por quê e qual é o contexto. Vou deixar essa música com vocês, para vocês, o coraçãozinho de vocês baixar um pouquinho, mas era maravilhosa. É um grande poeta brasileiro que escreveu exatamente o direito do Ícaro voar. Agora, uma coisa importante, antes do Ícaro, tem que ser responsável. Ele assumiu a responsabilidade das escolhas dele. Tá bom? Olha só. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair.
faz asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim, simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jaz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração. Viver e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais que permitir. Jogos de azar, fauno lunar, sombras no porão e um show vulgar todo verão. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz. Dentro do bombom há um licor a mais. Ir até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim, do alto coração, mais alto coração. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz. Dentro do bombom há um licor a mais. Ir até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim, do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto coração. Um sonho audaz feito um balão. Audácia, coragem, com o coração, com a sabedoria,
É isso que alguém lá de cima ou lá de baixo, o universo espera de todos nós. Eu vou abrir agora as perguntas. Enzo, pode fazer sua pergunta. Olha, eu vou fazer uma pergunta. É um comentário sobre o que você disse. Você disse que se está estudando, você recebe o mesmo quando você continua sendo calmo. Olha, do meu ponto de vista, a pergunta é um pouco pesada. Na minha opinião, eu ia continuar no mesmo lugar, porque se eu começar assim, a morte vai chegar em qualquer hora. Toma para o Enzo. Quantos anos você tem, Enzo? Oi? Você não tem 12 anos, você tem 1000 anos. Mas parabéns, nunca esqueça, cara, você tem algumas coisas dessas pessoas que se incomodam com a mesmice, com o igual. Nunca esqueça disso. Encontre seu caminho, encontre a si mesmo. A maneira que você fala, eu sou professor de oratória, a gente vê que você não é. Você é especial. Parabéns. Acredite nisso. Podem falar o que quiser. A vida lá não é difícil, mas dentro de você, construa a si mesmo. Fique forte. Siga. E sobre esse assunto, eu vou dizer para você o seguinte. Exatamente isso. Porque quando você fez uma coisa chamada refletir. Você pensou, você fez uma análise. Você falou assim, poxa, será que vai todo mundo morrer? Você está pensando. É o que nós estamos perdendo, é a motivação pelo pensar. E você está fazendo isso. Você está pensando, refletindo. Isso é muito importante. E você sabe o que é refletir? Lá na origem, é dobrar o joelho. É ficar humilde e pensar, eu posso estar errado, mas posso estar certo. Parabéns. Acredito exatamente igual a você. É que todo mundo vai morrer. E agora, existe o seguinte, o conhecimento sem utilidade, né, Enzo? Se você tem esse conhecimento, ajude as pessoas. Seja exemplo na sua escola, seja exemplo na sua comunidade, o que for. Tá bom? Parabéns e você é merecedor das palmas que nós demos. Eu gostaria que todos dessem de novo a palma para ele. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Eu só quero fazer um comentário sobre o Guimarães Rosa. Eu sou fã do Guimarães Rosa, trabalho com ele. Tive o prazer de levar essa dormir aqui ao Museu Guimarães Rosa no Brasil. E só fazendo afirmação, ele sim é filósofo, ele é filósofo para falar as palavras. Ele utilizou a linguagem, foi no sentido contrário do meu ponto de vista, que eu estudei Guimarães Rosa, no ponto contrário da normatização da língua. Ele utilizou a linguagem que o povo do sertão, o povo daquela região em que ele vivia, saiu muito cedo, né? Mas retornou outras vezes para poder fazer suas obras, e eu acho que de grande valia por isso, e ele é reconhecido no mundo todo por causa disso. Então, para mim, ele é um filósofo. Essa frase que você colocou aí, que a gente, eu digo aqui agora, as pessoas não morrem, as pessoas são encantadas, porque tem uma outra que eu também sou muito fã dele, que é que ele fala que a gente morre para provar que viveu. Exato. Então são duas frases assim, que são assim, muito além do tempo, quebra mitos sobre a morte, e o que ele fala aí não é somente a respeito da morte em si, mas de várias outras vivências que a gente tem que ter, quando ele coloca coragem, mudança de sabedoria. Então, por isso, por outros motivos que eu acho assim, sou muito fã de Guimarães Rosa e adorei a palestra também, a comparação com Platão, com as histórias da caverna, tá? E em nome da história, todo esse turno aqui, quero parabenizar você pelo trabalho e pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Como disse a gente, o professor colocou muito bem, né? Nós como professores de alguma coisa que a gente sempre aprende, né, professor? A gente vê essa juventude hoje, a gente pega um Guimarães Rosa, que, como o senhor falou muito bem, ele sai da mesmice. Isso é uma forma
incrível, atemporal, como o senhor falou bem, de mostrar para a nossa juventude que ela pode também fazer isso. Então, quando eu vejo o senhor falar, né, eu não sou especialista em Guimarães, eu sou um filósofo, estudioso da filosofia clássica, mas eu também gosto da filosofia moderna, contemporânea, ou seja, a história da filosofia em si. Mas o Guimarães Rosa tem isso que o professor falou. Ele se deu o direito de ser ele mesmo. Ele rebentou as correntes. Imagina se o Guimarães Rosa escrevesse obedecendo às ordens da época, ordens literárias, da linguística. Como seria? Ele não seria tão conhecido. Sejam vocês mesmos. Sejam autênticos. Pois não, por favor. Obrigado, professor. Ele gostava muito, né, de escrever, por exemplo, dançar com essa. Porque o S traz mais sonoridade, mais volume, mais desenvoltura. E muitas editoras, naquela época, não queriam publicar suas obras. Por quê? Porque ele rompia com o tradicional. Mas, igual você falou, romper com o tradicional de forma ética, segura, responsável. Né? Perfeito. Eu deixo para os jovens uma mensagem, porque eu trabalhei, eu fui professora durante 34 anos, trabalhei com alfabetização e sempre disse a eles, aos meus ex-alunos, que eles são, hoje, eles já são o presente. O futuro os aguarda, mas eles precisam trabalhar para que hoje seja melhor. E que busquem romper com o mito da caverna que existe dentro de cada um de nós, porque nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças, mas precisamos romper com elas, tá? E eu falo para vocês, crianças, uma coisa assim muito interessante. Eu era uma aluna tímida, insegura, ainda tenho as minhas timidezes e as minhas inseguranças, mas na sexta-feira eu vou estar aqui numa mesa debatendo com duas pessoas que eu considero de nome, na literatura. E se um dia se eu ainda estivesse lá na caverna, eu acho que eu estaria com medo lá nas sombras. Então vamos acreditar em nós. Isso. E que os professores acreditem em vocês, porque a gente precisa de pessoas que façam, o hoje ser melhor, para que o amanhã tenha mais sementes de luz. Eu deixo um abraço para vocês com muito carinho. E Enzo, todos vocês que estão aqui, Isso. Sejam luz. Vai, Isso aí, parabéns, parabéns, Paulo. Exatamente, professora. Eu gosto de trazer um exemplo bem prático para a gente fechar uma coisa. Antigamente, todo mundo acreditava que o nosso planeta era plano. São os planistas, né? Surgiu, antes dele, antes do Galileu, Giordano Bruno, que falou assim, não, ela é redonda. Foi condenado à morte, no caso, para ele. Quem estava certo? Aquele sozinho que todo mundo dizia que estava errado? Hoje, quem está certo? Eu pergunto a vocês, a Terra é plana ou é redonda? Redonda. Então, um estava certo. O Galileu depois falou isso, provou. Então, como disse a professora, não tenham receio de serem diferentes. Não tenham receio de ter a própria opinião, ainda que sejam jovens, mas construam a sua própria história. Vocês são o próprio protagonista de vocês mesmos. Uma das coisas que provam que a Terra não é plana é quando você olha para o horizonte e você vê entre as terceiras e o curvo. Isso prova que a Terra é geoide. Olha, que bacana, parabéns. Para vocês terem ideia de que muita gente pensou antes da gente, vocês sabiam que 300 anos antes de Cristo, dá o quê? 2.300 anos, né? Um filósofo, que antigamente o filósofo ele era geômetra, ele era astrônomo, ele mediu a circunferência da Terra há 2.500 anos e é perfeita, como disse o Enzo. Aí depois, a gente pode discutir a história, mudar a ideia, mas eles naquela época, 2.500,
de 300 anos ele já sabia que a Terra era redonda. Não tenham medo de saber que a Terra é redonda. Isso é um direito de vocês. Sejam isso. Se sentir algo dentro de vocês que é diferente, que pode não concordar com tudo, sejam assim. Sejam a luz, como disse a professora, talvez de um colega daquele filósofo estava acorrentado. Você fala assim, vem comigo, existe luz sim, existe verdade, existe honra, existe moral, existe dignidade. Se deixa os erros para os outros, eles que se virem, a escolha é deles. Muito obrigado, foi ótimo estar com vocês. Acessem a gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, do Alvinho, do nosso amigo aqui, muito obrigado. E principalmente o coraçãozinho de vocês. Recebam um beijo, um abraço em todos eles, em cada umzinho, e pensem nisso. Sejam luz. Obrigado. Um ótimo dia para todos.